Se você quer ser próspero nas suas finanças, na sua vida profissional, você precisa hoje entender o conceito. O conceito não, o princípio bíblico chamado generosidade. Agora, entenda uma coisa, toda generosidade precisa ser intencional. A sua generosidade precisa estar debaixo de uma intenção de reino. Você precisa entender a intenção por trás do princípio generosidade. Generosidade intencional passa literalmente por duas etapas. Diga, duas etapas. Primeiro, tem alvo. Diga, tem alvo. Segundo, deve ser sacrificial. Duas etapas. Generosidade é intencional e passa por duas. Participa comigo em nome de Jesus. Duas. A primeira etapa, alvo. Tem que ter um alvo. Tem que ter um alvo. Toda generosidade, todo ato generoso precisa ter um alvo. E segundo, precisa ser sacrificial. A generosidade do povo de Deus tem que apontar para um sacrifício. Não é resto, é primícia. Não é o pior, é o melhor. Olha só, gente, alvos da generosidade. Vou deixar bem claro aqui para você, vamos dividir. Primeiro a gente vai falar sobre os alvos e depois sobre o sacrifício, tá bom? Alvos da generosidade. Passa por 3 pessoas, diga 3 pessoas. Você está anotando isso já? Deus, diga Deus, os necessitados e o seu líder espiritual. Vou te explicar tudo isso. Primeiro, Deus. Como eu posso ser generoso para com Deus? Qual é a maneira que eu posso ser generoso? Como que eu posso aplicar o princípio da prosperidade para com Deus? Quem sabe me dizer? Alguém se arrisca aí? Dízimo e oferta? Tá, vamos lá. Investindo no reino dele aqui na terra. Tudo que você fizer com coração generoso, investindo no reino, atrai prosperidade para a tua vida. Dízimo é uma maneira, oferta é outra maneira, né? Ajudando a igreja a fazer ação social é outra maneira. Tem mais alguma outra maneira que você acha que não seja só dízimo e oferta ou esmola? Servir. Servir é uma forma de você entregar o seu dom, o seu talento, a sua habilidade para o reino, entregando dom, talento e habilidade. Então, tudo que você coloca à disposição de Deus, seja o seu dízimo, seja a sua oferta, seja o seu servir, seja os seus dons, seja os seus talentos, sejam as suas habilidades, tudo isso é uma maneira, tá, de você ser intencional, a generosidade intencional, atingindo o alvo correto, que é atingindo o coração de Deus. Então, Deus se agrada daquele que dá com alegria, daquele que cuida das coisas do reino de Deus, tá bom? Segundo, os necessitados. Provérbios capítulo 19, verso 17 diz o seguinte, pega algumas chaves bíblicas aqui. Aquele que dá aos pobres empresta para Deus, e Deus paga com juros largamente vantajosos. Vamos entender esse texto aqui dentro de um novo contexto. Olha só, o texto está dizendo que quando você ajuda o necessitado, Deus tem uma dívida com você. Vamos ler o texto? Aquele que dá aos pobres empresta para Deus. Quando você empresta para alguém, automaticamente você empresta esperando que um dia vai receber de novo, sim ou não? O texto está dizendo o seguinte, que quem dá aos pobres empresta para Deus. E é Deus que vai pagar com juros largamente vantajosos. Então aqui, Deus está dizendo que vai pagar tudo aquilo que você coloca na mão de um necessitado. E mais, a conta não vai ser 1 por 1. Ele vai pagar isso de forma multiplicada, porque os juros serão largamente vantajosos. Gente, olha só o nível desse texto bíblico. Está fazendo sentido para você isso, sim ou não? Se é Deus quem vai pagar a conta, isso quer dizer que a dívida é dele. Então, quando você está ajudando uma pessoa, automaticamente você está emitindo um sinal, e Deus está dizendo o seguinte, estou me agradando disso e quem vai pagar essa conta sou eu. Eu vou te pagar de uma forma que você vai ficar extremamente satisfeito, porque os juros vai ser largamente vantajosos. Agora, é muito importante entender quem são os necessitados, ok? Quem são os necessitados segundo a Bíblia? Quem sabe me dizer? Órfãos, diga órfãos, viúvas, que mais? Os enfermos são necessitados? Se houver entre vós enfermos, uma pessoa enferma, né, uma pessoa da congregação ficou enfermo, está impossibilitado de trabalhar, nós como igreja devemos ajudar essa pessoa. Quem mais, gente? Os impossibilitados, aquela pessoa que por algum motivo ficou impossibilitada, esse também deve ajudar. Agora, eu vou usar um termo um pouco chulo aqui, mas eu te explico isso, tá bom? Nós devemos ajudar os órfãos, as viúvas, os enfermos, os impossibilitados, agora os vagabundos não. Aqueles que... O que significa vagabundo? Preguiçoso, gente que não quer trabalhar. Provérbios diz, vai ter como a formiguinha, ó preguiçoso, para não dizer, ó, você entendeu, né? Então, vamos lá.
Gente, tem gente que caça desculpa. A Bíblia diz, em Provérbios, que o preguiçoso, ele arruma desculpa que tem um leão faminto e feroz na rua e ele não pode sair para trabalhar porque senão ele vai ser devorado. Tem gente que quer ficar esperando o milagre acontecer, que fica deitadinho lá e não quer trabalhar, não quer se desenvolver, não quer fazer a coisa acontecer, e aí fica na igreja pedindo cesta básica. Para esse, não. Porque não quer trabalhar, porque... gente, deixa eu te falar uma coisa. Tem gente que entra na fila da cesta básica e quando começa a receber, não arruma emprego porque tem uma cesta básica para comer. Só o sangue de Jesus. Então, todas as vezes que a gente vai entregar a cesta básica e tal, a gente avalia para ver o time, né? Se a pessoa está impossibilitada, não está podendo trabalhar, tem algum problema, continua, serve essa pessoa. Agora, se é uma pessoa jovem, está bem, pode trabalhar, não quer trabalhar, só quer pedir, só quer... Aí não. Por que não? Por que não? Quem sabe me dizer por que não? Eu já falei isso na série Batalha Espiritual. Porque você acaba acessando a frequência daquela pessoa. Ao invés de você romper no mundo espiritual, você está atraindo maldição para a tua vida, ajudando quem não deveria ajudar. Então, até na hora de ajudar, você tem que saber da maneira que você vai ajudar. Tem muita gente que quer sair fazendo as coisas, né, por conta própria. Não, eu vou sair agora, eu vou em instituições, eu vou ajudar os pobres, os necessitados. Por isso que é importante você estar ligado sempre a uma comunidade que vai entender a necessidade de alguém, e como comunidade, como corpo, a gente vai lá e abençoa. Então, às vezes a gente quer sair fazendo, né, pela nossa força, a nossa vontade, o nosso jeito, e muitas vezes a gente acaba atraindo uma frequência espiritual não compatível com aquilo que a gente está buscando. Então tem que tomar muito cuidado, porque está ajudando muitas pessoas que Deus está desaprovando. Falei, isso aí já era para estar trabalhando, você está ajudando. Tá? Então vamos lá. Primeiro, Deus, você tem que colocar os seus recursos nas mãos do Senhor. Tá? Então você tem que dizimar, você tem que ofertar, você tem que fazer tudo o que tem que ser feito, tá bom? Aí, a gente está falando aqui do alvo, né? O primeiro alvo de uma generosidade intencional, agradar o coração de Deus. Segundo, necessitado. E terceiro, alvo da generosidade, é literalmente ser generoso com o seu líder espiritual, seus pastores, aqueles que cuidam de você. Mas pastor, você está falando isso de maneira intencional? Sim, intencional, porque eu quero te ensinar a Bíblia. Olha só, Gálatas capítulo 6, versículo 6 diz que aquele que é instruído na palavra deve compartilhar de todas as coisas boas com aquele que lhe instrui. Quando você honra, como eu disse, quando você respeita um profeta, respeita uma unção, honra o seu pastor, honra o seu líder, automaticamente você está dizendo no mundo espiritual que você só não respeita, mas como você quer aquela unção para a sua vida. Honrar o seu líder espiritual é um princípio bíblico que atrai a prosperidade do céu para a tua vida. Atos capítulo 20, versículo 35 diz que é melhor dar do que receber. Gente, tem gente que é só o sangue do cordeiro. Olha só, quando eu digo assim, você já pagou o almoço do seu irmão? Eu não vou nem perguntar quem já pagou, porque a probabilidade disso acontecer é quase zero. Porque normalmente a gente fica esperando alguém pagar o nosso almoço. Só que a Bíblia está ensinando que é melhor dar do que receber, e a gente tem a mentalidade de escassez, que é só receber. Multiplicação de talento, eu multiplico e Deus me dá mais. Aquele que não sabe multiplicar fica até sem o talento que Deus deu. Por isso que muitas vezes nós temos que aprender a destravar a prosperidade. Isso aqui são princípios espirituais e você vai ter que aprender a praticar isso se você quiser destravar a prosperidade da Bíblia sobre a tua vida. Então não fique mais esperando, sabe? Dê antes de querer receber. Será que alguém vai me abençoar? Abençoa primeiro. Abençoa sem querer nada em troca, né? A gente faz a nossa festa de voluntários, e a gente fala, traz um panetone. Aqui não, graças a Deus, os irmãos trazem coisa boa, né? Mas eu sempre falo, gente, compra aquilo que você come, vai dar para alguém, não dá porcaria não. Há muitos anos atrás, eu separava, antes de eu ser pastor, bem no começo da minha conversão, eu fiz um voto com Deus, que se eu faturasse acima de X por mês, na minha empresa, eu sempre destinava uma parte desse valor para comprar cestas básicas e abençoar uma instituição. Então, a minha irmã, ela tem uma creche lá em Vargem Grande e tem bastante criança carente. Então, todos os meses eu falava assim para ela, seleciona 10 crianças, as mais simplesinhas, os mais pobrezinhos, que eu quero abençoar essas crianças. Aí a gente ia para o mercado e ia fazer aquela compra. Só que eu fazia uma compra diferente, eu não levava só o arroz, o feijão, essas coisas. A gente comprava um monte de guloseima, né? Biscoito, essas coisas. Coisas que criança gosta, né? Que não deveria comer, mas que gosta. Aí, a gente ia para o mercado. Chegava no mercado e falava para as minhas filhas assim, a maneira de ensinar. Isso é fazer o seu filho mais longe, porque você já está destravando a mente deles. Ao invés de gerar uma mente de escassez, você já está gerando prosperidade na mente deles. Porque, na verdade, gente, prosperidade também é um estado, de mente.
Aí eu falava assim para as meninas, pega o biscoito aí, vai, a bolacha recheada, e coloca no carrinho. Aí elas iam, pegava, olhava para o preço, e falava, eu acho que é essa aqui, né, pai? E colocava, e eu deixava. Aí depois eu ia, dava uma lição, né? E falava assim, qual é que você gosta de comer? Ai, pai, eu gosto de comer aquela. Mas para doar, a gente não vai daquela, né, pai? Aí eu falei, então, se coloca no lugar. Você, graças a Deus, tem pai, tem mãe, né? Seu pai tem condição, mas se fosse você que recebesse dessa, se fosse essa, não seria melhor? Aí eu vi o olhinho cheio de lágrimas, assim, as pequenininhas, elas iam lá e trocavam, pegavam aquelas comiam. É essa, pai? É essa. Mas eu fazia aquilo que era para poder gerar no coração delas esse princípio da generosidade. Já que você vai dar, doar, que faça bem feito. Não doe roupa velha rasgada. Gente, parou de reclamar o povo. Mas no começo, quando a gente começou a receber roupa para doar para as pessoas, gente, eu não vou nem falar o que vinha, porque vocês vão ficar abismados. Meia furada, calcinha rasgada, suja. Falava, sangue de Jesus, é sério? Quem foi esse porco, essa porca que entregou isso? É uma vergonha. Agora, eu falo, gente, você vai doar, sabe o que você faz? Você lava, não vem com aquele cheiro de mofo, aquele cheiro engranhado, aquela coisa ruim. Lava, se possível, dá uma passadinha, põe num saquinho, entrega. Doa de uma maneira agradável. Nós recebemos aqui umas mulheres que são de uma clínica de recuperação a qual a gente fez uma ação social, e a Jamile doou um vestido em bom estado, e a moça veio na igreja com o vestido da Jamile. Aí ela pediu para dar um abraço em mim, na pastora, no final do culto, e falou, pastor, eu não sei de quem é essa roupa aqui, mas eu estou me sentindo tão bonita, eu nunca me vesti assim. Com um vestido usado que ela ganhou, né, de uma das líderes da igreja. Ganhou assim, doou, depois a gente descobriu quem foi que deu o vestido. Então, gente, quando for fazer, faz de coração, faça como se fosse para Deus, não faz de qualquer jeito não, em nome de Jesus. Aí quando a gente fala, paga o almoço, se você tem no coração, paga, não fique esperando receber não. Eu vou pagar o seu almoço, aí fica esperando receber. E se você soubesse o quanto dar é melhor do que receber, o quanto isso atrai prosperidade para a tua vida, se você tivesse noção disso, você nunca mais... eu tive a oportunidade de sentar à mesa com gente muito rica e também já tive a oportunidade de sentar à mesa com gente muito pobre. E não só pobre de dinheiro, mas como pobre de espírito. Gente pobre de espírito. Uma coisa fica muito evidente quando você senta numa mesa assim dos extremos. O próspero, preste atenção, ele sempre quer pagar a conta. O rico, ele vai falar, não, eu pago. Ele pede a conta, se você se atrever a falar que vai pagar, ele fala, irmão, você quer roubar minha bênção? Segura aí, irmão. O cara pediu a conta, já foi. Não adianta querer discutir com ele, porque ele não vai deixar você pagar. Agora, o pobre, quando você senta na mesa, fica um empurrando a conta para o outro. Não, quem vai pagar é você. Não, é você, é você. A discussão é para quem vai pagar a conta. É uma luta. Irmão, na hora que eu... entende isso aqui. Riqueza e pobreza, na verdade, é um estado de espírito. Toda vez, eu, pastor Vitor, vou jantar com qualquer pessoa, sem exceção, eu sempre peço a conta. Eu sempre peço a conta. Sabe o que eu aprendi? Que quem quer pagar, vai e pede a conta primeiro. Quem não quer pagar, fica esperando alguém pedir a conta. Aí tem mais ainda, outra coisa, quando eu percebo que os mãos de vaca começam a ficar fazendo continha, dividindo conta, eu falo, irmão, daqui, deixa que eu pago. Isso não quer dizer que eu sou rico, eu tenho dinheiro para ficar pagando jantar para todo mundo, não, tá bom? Mas, isso foi um destravar na minha vida, quando eu acessei mesa de prosperidade. Quando eu comecei a ver aqueles homens, sabe, pegando, não, a conta é minha, eu faço questão de pagar. Eu comecei a olhar e eu falei, Deus, eu estou gostando desse negócio aí, eu quero poder ter essa oportunidade de sentar numa mesa dessa e pagar uma conta. E aí quando eu fiz isso uma vez, eu fiz duas, eu comecei a ver que Deus começou a elevar o nível dos restaurantes que eu frequento. O nível começa a elevar. Agora quando é mesquinho, quando é mão de vaca, vai ficar comendo no Habib's. Quer elevar o nível, irmão? Vira a chavinha. Outra coisa que eu sempre faço questão, é pagar almoço ou jantar de quem é mais instruído ou mais próspero do que eu. Nossa, pastor, explica isso, por que não paga lá o jantar do pobre e tal? Pago também, não tem problema não. Mas quando você pega uma pessoa mais instruída do que você, uma pessoa mais próspera do que você, sabe qual é o sinal que você está emitindo no mundo físico e o mundo espiritual entende? Que você está tentando acessar o nível de instrução ou de prosperidade daquela pessoa. Está claro até aqui, em nome de Jesus?
todas as nossas intenções no físico reverberam no mundo espiritual e o mundo espiritual se move ao nosso favor. Então, quando você tiver a oportunidade de honrar, honra. Quando você tiver a oportunidade de servir, sirva. Quando você tiver a oportunidade de fazer algo, faça. Principalmente para aquele que te lidera, para aquele que te instrui, para os seus pastores, para os seus líderes, para aquelas pessoas que estão te ajudando, porque isso é um princípio bíblico e você está acessando a mesma frequência deles. Tá? Então, em nome de Jesus, tem que quebrar esse espírito de ficar fazendo continha para pagar. Convidou alguém, vá lá e paga com amor. Agora, é claro, se você tiver condição. Se você não tiver, pague o almoço dentro da sua condição. Se a sua condição é chamar para comer um arrozinho com feijão na sua casa, faça o arrozinho com feijão bem feito, e faça ali bonitinho. Agora, não vá querer fazer bonito sem ter condição. Não, eu vou levar o pastor para comer em tal lugar e eu vou pagar a conta dele no restaurante que você nem pode pagar. Não é assim, não é isso que eu estou falando. Honre com aquilo que você tem. O que é honrar com aquilo que você tem? Posso dar um exemplo? Cadê a professora de inglês? Estava por aí que eu vi ela. Está ali no fundo hoje. Algum engraçadinho, ou alguns engraçadinhos, falou para ela que eu não conseguia falar inglês. Quero nem saber quem é esses engraçadinhos aqui da igreja, viu? Aí a irmã pegou, foi na minha secretária e falou assim, fala para o pastor Vitor que eu quero ensinar inglês para ele. E olha que o negócio está dando certo, viu, gente? Tem quanto tempo de aula já, professor? Já bateu o recorde, porque eu demito os professores com 1 mês. Já está dando 3 meses e meio, 3 meses e meio. Quer dizer que está dando certo. Aí na hora de pagar, de jeito nenhum. Não. Tá? E assim, tem algumas pessoas, por quê? O que eles estão fazendo? Eles estão honrando com o princípio espiritual. E eles estão acessando. Agora, imagina se essa mulher consegue destravar o pastor Vitor, que tem uma dificuldade enorme com o inglês. Ó, você viu? Aí, sabe o que é interessante? Que além de dar aula, ela ora na madrugada também para Deus liberar o inglês. Fala, Deus, destrava. É isso aí, tem que ser crente. E manda áudio aí, tem que ser crente. É isso aí, glória a Deus. Gente, entenda uma coisa em nome de Jesus, tá? Tudo que eu estou ensinando para você foi o que eu acessei. Eu não estou, além de, o mais importante que é a palavra de Deus, eu acessei dessa maneira e estou te ensinando, cumprindo princípios espirituais. Toda colheita é muito maior do que o plantio. Anota isso aí. Toda colheita é maior do que o plantio. Toda, sem exceção, seja para o bem ou seja para o mal. Se você planta semente boa, você vai colher multiplicadamente. Se planta semente ruim, também vai colher multiplicadamente. Leva isso como regra para a sua vida. Você planta uma semente e colhe vários frutos dessa semente. Isso tem que ser uma regra para a sua vida. Plantou uma semente, você vai colher vários frutos. E a única maneira de prosperar, segundo a Bíblia, é colocando em prática os princípios espirituais. A segunda etapa da generosidade intencional chama-se sacrifício. Diga, sacrifício. Sabe o que define a sua generosidade? O tamanho do seu esforço. O que define a sua generosidade é o tamanho do seu esforço. É o sacrifício empregado por trás da sua entrega. Oferta da viúva. Né? Algumas pessoas acham que a oferta da viúva foi uma moedinha. Sim, foi algumas moedinhas. A Bíblia diz que Jesus estava no templo olhando o povo ofertar. Muitos ricos ofertaram quantias muito maiores do que a da viúva. Mas o sacrifício que aquela mulher fez foi muito maior do que qualquer outro rico, porque todo mundo deu um pouco do que tinha muito. Aquela mulher deu tudo do que tinha pouco. Ou seja, ela tinha algumas moedinhas e o sinal que ela emitiu foi o seguinte, olha, o que eu tenho é isso aqui, eu estou te entregando. Amanhã eu vou morrer porque eu não tenho o que comer. Se o Senhor cuidar de mim, amanhã eu acordo viva. Se não, ela só disse o seguinte, Senhor, eu sou dependente do Senhor, preciso de Ti, o que eu tenho está aqui. Seria 2 moedinhas, talvez, para comprar 2 pãezinhos, um para ela, um para o filho. No outro dia não tem mais o que comer, era só esperar a morte. Alguns dias depois não ia conseguir, ou virar uma mendiga, ficar pedindo, alguma coisa assim. Mas aquela mulher decidiu entregar um sacrifício para o Senhor. Aí tem muita gente pedindo e clamando por bênçãos espirituais sobrenaturais. Mas na hora de entregar, entrega só o resto. Entrega só aquilo que não faz falta. Não entendeu o que é um sacrifício diante do Senhor. Né? E o sacrifício diante do Senhor não é só a entrega de recurso financeiro. Né? Por muitas vezes a gente vê as pessoas buscando bens e bênçãos, e isso e aquilo, mas não se entrega de maneira sacrificial em nada. É tudo uma vidinha, desculpa, com todo respeito, medíocre espiritualmente. É uma entrega rasa.
tudo que Deus tem buscado, né, é uma entrega, é se entregar assim, sem ressalvas, é mergulhar no mais profundo, né, é fazer diferente. Uma vez nós fizemos aqui na igreja um jejum de 24 horas, e nós fizemos porque eu estava numa certificação, num curso, e os meninos do louvor foi para uma aula, um curso de louvor, e aí eles colocaram uma frase no grupo assim que me chamou a atenção. Ambientes espirituais vêm de entregas radicais. Ou seja, enquanto mais a gente se entrega, mais o ambiente espiritual se move na nossa casa, na nossa vida. E aí a gente começou a fazer isso, e foi o destravar da nossa igreja, depois dessas 24 horas, as coisas que estavam amarradas, não estavam acontecendo, começaram a acontecer. Então, nós precisamos nos entregar a Deus de maneira sacrificial, sair desse raso, sabe, aquela aguinha batendo ali no pezinho, no máximo molha a canela. Deus está chamando para mergulhar mais profundo, para entregar, para ser generoso no sacrifício mesmo. É ali que Deus vai ver se o seu coração está disponível para Ele. A Bíblia diz que Deus deixa faltar o pão para ensinar que Ele é o Deus da provisão, para ensinar que tudo que você tem nunca foi seu, vem tudo dEle. Hoje nós vamos aprender um conceito de mordomia, onde Deus te dá para testar o seu coração, sabia? Tudo que vem à tua mão é um teste, literalmente, de Deus para ver onde está o teu coração, porque a Bíblia diz, onde está o seu coração, ali também está o seu. Gente, ninguém, ser humano nenhum, chega ao topo sem antes praticar o princípio da generosidade. Nenhum ser humano rompe, cresce ou desenvolve sem entender o que é ser generoso. E eu quero te fazer um desafio. Experimenta ser generoso para você ver o que vai acontecer na sua vida. Experimenta ter um coração generoso, se entregar em sacrifício ao Senhor, tanto com os seus dons, talentos, recursos, com a sua própria vida, para você ver o que acontece na sua vida, tá? Não espere ficar bem. Eu vou ficar bem financeiramente, quando eu estiver bem eu vou plantar. Talvez essa realidade de estar bem nunca chegue na sua vida. Não existe estar bem para depois plantar. Você tem que plantar para estar bem um dia. Eclesiastes capítulo 11, versículo 6 diz o seguinte: pela manhã semeia a tua semente, à tarde não retire a tua mão, ou seja, continue semeando, porque tu não sabe qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. O que Salomão está ensinando aqui, gente? Nunca pare de semear. O seu coração precisa ser um coração generoso o tempo inteiro. Por quê? Porque Salomão está nos ensinando que a generosidade é uma semente que você tem à disposição para ela gerar frutos para a sua própria vida. E a Bíblia deixa claro que uma semente gera frutos multiplicados. Então, aprender a fazer mais do que é esperado ou pedido, isso é ter um coração generoso. Muitas vezes a gente só entrega para Deus o resto. E está na hora de começar a fazer mais, entregar mais para o Senhor, entregar como forma sacrificial. Sabe por quê? Porque quem planta, colhe, e colhe muito mais do que plantou. Essa é a regra espiritual. Eu planto para colher a 30, a 60 ou a 100 vezes mais. Coloca uma coisa na tua cabeça, tudo que você coloca à disposição do reino, toda semente que você coloca à disposição do reino, você tem a garantia e a certeza de que ela voltará em formato de frutos multiplicados para a tua mão. Pastor, está demorando. Eclesiastes diz que existe um tempo determinado por Deus para que todas as coisas aconteçam na terra. Não é no teu tempo. O que Deus está nos ensinando aqui, planta. O tempo da colheita, você planta. O meu trabalho é plantar. O meu trabalho aqui, quarta e domingo, é semear a palavra na sua vida. É te ensinar a palavra, né? É lançar a semente. A palavra de Deus diz, né? A palavra é a semente. Você é a terra. A palavra que é ensinada aqui, quarta, domingo, que você está aprendendo de segunda a sexta na evolução diária, ela só vai produzir frutos se a terra, que é o seu coração, estiver preparada para receber essa semente. Porque senão essa semente acaba morrendo. Essa semente acaba ali se perdendo no meio do caminho. Então você primeiro tem que preparar a terra do teu coração, a palavra é lançada, você recebe, guarda no teu coração, e no devido tempo essa semente vai dar o fruto a 30, 60 ou 100 vezes mais. Tudo que você precisa para prosperar está na Bíblia. Fala para a pessoa que está do seu lado, tudo que você precisa para prosperar em qualquer área da sua vida está na Bíblia.
E mais do que está na Bíblia, está dando certo há milhares de anos. Mais do que está na Bíblia, quer dizer, está dando certo há milhares de anos para quem pratica os princípios espirituais. Salmo 119, 105 diz que a palavra de Deus é uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para os nossos caminhos. Ou seja, quem anda de acordo com a palavra de Deus não anda às escuras, não anda cego, não anda perdido, porque a palavra instrui a maneira que você deve viver nessa terra. Está claro até aqui em nome de Jesus? Vamos falar um pouquinho sobre redenção. Nós cristãos, eu e você, nós precisamos entender princípios, dízimos, ofertas, as esmolas, que eu chamo de generosidade, e tudo isso faz parte de ter um coração generoso. Tá? Então, quando eu falo em generosidade, é um pilar, sobre o pilar generosidade vem dízimo, oferta e esmolas, ok? Então, generosidade, dentro desse princípio, né, tem 3 pilares, dízimo, oferta e generosidade. Nós cristãos precisamos entender esse princípio da generosidade. A nossa ficha em relação a esse princípio precisa cair em nome de Jesus. Por quê? Porque a prosperidade bíblica está diretamente ligada à nossa generosidade. A nossa generosidade nos dízimos, nas ofertas, nos cuidados com os necessitados. Olha o que diz em Malaquias, capítulo 3, versos 6 ao 12. De fato, eu sou o Senhor e não mudo. Quer dizer, Deus não muda. O que Ele diz está dito e ponto final. Por isso, vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde os tempos dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não me obedeceram. Ou seja, foi você, o povo que se desviou, foi o povo que desobedeceu. Deus permanece sendo o mesmo. Voltem para mim e eu voltarei para vocês. Olha o que Deus está falando. Volta para mim, meu filho, que eu quero te abençoar, diz o Senhor. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Aí Deus responde, pode um homem roubar a Deus? Contudo, sim, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição. Hã? Vocês estão debaixo de do quê? Maldição, não é de bênção? Mas eu venho para a igreja, pastor. Eu frequento os cultos, eu louvo a Deus, eu canto, eu escuto a tua palavra. Uai, vai reclamar com Deus, é Ele que está falando aqui. Está debaixo de maldição porque está roubando a Deus naquilo que não é teu. Porque Deus te deu e você tem que devolver a parte que é dele. Vou te explicar isso, calma. Nos dízimos e nas ofertas, vocês estão debaixo de grande maldição porque estão me roubando. Na verdade, a nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja mantimento na minha casa, e depois colocam-me à prova, diz o Senhor. E vejam, se eu não abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos, que nem terão onde guardá-las. Impedirei, diz o Senhor, que pragas devorem as suas colheitas, e as videiras dos campos não perderão seu fruto. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa. Olha só, nesse texto a gente observa uma grande exortação de Deus em relação a dízimo e oferta, e também uma promessa para a vida daqueles que forem fiéis a Deus. Ou seja, Deus está dizendo, para quem é fiel tem provisão, prosperidade e proteção. Diga comigo, provisão, proteção e prosperidade. Aqui é literalmente a recompensa para quem é fiel. Deuteronômio 28, Levítico 26, tem uma carta extensa que fala sobre isso. Se você for fiel, vai ser abençoado, vai ser próspero, vai ter tanto que não vai ter nem lugar onde armazenar, vai ter que distribuir, vai ter que ajudar, vai ter que dar para as pessoas, porque vai ter muita colheita. Agora, isso é fruto da sua obediência. Mateus 23, 23. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Olha o que Jesus diz, hipócritas. Vocês dão o dízimo do hortelã, do endro, do cominho, mas têm negligenciado preceitos mais importantes da lei. A justiça, a misericórdia, a fidelidade, vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Aí tem muita gente que fala assim, prova para mim onde fala do dízimo no Novo Testamento. Isso aqui, Mateus 23, 23. Vocês pratiquem a justiça, vocês pratiquem a fidelidade, a misericórdia, pratica essas coisas sem omitir o dízimo e a oferta. Sem omitir aquelas outras, que apontava para a lei. Por quê? Porque o dízimo no Novo Testamento não é uma lei, não é uma obrigação. Na verdade, quando Jesus vem, ele vem para quebrar a obrigação, não para quebrar a lei, para quebrar a obrigação da lei. E muitos acham que Jesus vem para dar uma acalmada. Não, muito pelo contrário, ele vem trazer ainda um peso maior sobre a lei. Porque a Bíblia diz, depois de Jesus, né, de Jesus para frente, que é o seguinte, antes de Jesus, o homem que pecar com outra mulher, o homem que se deitar com outra mulher, esse está em pecado. Na Bíblia diz, o homem que só pensar, né, no Novo Testamento, só pensar na sua mente, esse já cometeu pecado.
Sabe por quê? O que Jesus está ensinando aqui? Que agora você não vai mais andar em santidade por obrigação. Ele não quer sua obrigação. Ele quer que você tenha um coração para as coisas do reino. Eu já disse para você e repito, não venha para a igreja se você não quer estar na igreja. Porque Deus não recebe esse tipo de entrega. Deus não quer, eu vou até te confrontar aqui, porque Deus nem quer que você venha para a igreja. Ele não quer que você venha, Ele quer que você queira vir, que você queira estar, que arda no seu coração estar aqui, que queime no seu coração vir adorar a Ele, vir por obrigação, para bater um cartão, fique em casa dormindo, que você vai ganhar mais, vai descansar mais um pouquinho, fica dormindo, está tudo bem. Então se é para vir, bota o coração, bota alegria, vem com um sorriso, está tudo dando errado, vem com alegria. Você emite códigos e o mundo espiritual responde aquilo que você emite aqui na terra. Faz sentido isso para você, em nome de Jesus? Sim ou não? Aí muitos vão usar esse texto aqui para distorcer, dizendo que Jesus, diz que não é mais necessário dar o dízimo. Não, Jesus está dizendo que seja fiel no dízimo, porém, não se esqueça de ser justo, de ter misericórdia e paz no seu coração. Gente, a gente precisa gastar muito tempo com a meditação da palavra de Deus. Leia e releia até entender. Todas as vezes que eu leio um texto bíblico, Deus revela coisas novas para mim. Na verdade, eu consigo enxergar no texto coisas que da primeira vez passou batido. Por quê? É lendo e relendo. Todo cristão precisa de duas coisas. Meditação da palavra e gastar tempo em oração com o Senhor. Tem que ter tempo de oração, que revela a intimidade, e tempo de estudo bíblico para você sair da ignorância espiritual. Porque a nossa geração, infelizmente, é uma geração ignorante das coisas espirituais. É uma geração muito sabida para o que envolve as coisas da tecnologia, do pecado, é uma geração sabida. Mas espiritualmente, pensa numa geração ruim, medíocre e fraca. Eu tento de todas as maneiras gerar no coração do povo, vamos estudar, gente, vamos se desenvolver, vamos, porque na hora da nossa prestação de conta, a gente vai prestar conta dos frutos espirituais que foram colocados sobre as nossas vidas, e não das coisas naturais, que a gente acha que é o que rege a nossa vida. Existe uma promessa por trás de dízimo, por trás de oferta, porém, para entender dízimo e oferta, não tem como se a gente não entender a redenção. Olha só o que diz em Levítico 25. Se alguém do povo empobrecer e vender parte da sua propriedade, o seu parente mais próximo virá e resgatará aquilo que o seu compatriota vendeu. O que isso quer dizer, gente? Redenção significa auxílio, proteção que livra de uma situação difícil, sabe? Salvação. Quando uma pessoa, por exemplo, naquela época a pessoa tinha que se tornar escravo do outro se não tinha dinheiro para pagar a dívida. Então era assim, vamos supor, o Leandro não pagou a dívida dele, e ele foi entregue como escravo para o Glauco. Fica de pé aqui, Leandro, vamos tentar ilustrar isso. Glauco, fica aqui. O Glauco vem cobrar uma dívida do Leandro, o Leandro não tem como pagar. Tá bom, você não tem recurso financeiro para me pagar, então você vai trabalhar para mim de graça 1 ano. Essa era a lei. Aí o Leandro tinha que trabalhar de graça. Cadê o pastor Severo? Vem aqui, pastor Severo. O pastor Severo é o parente mais próximo do Leandro, ele é o pai da Camila, e ele vai falar, não, vou fazer o seguinte. Glauco, vem aqui, negocia com o Glauco aqui. Pergunta para ele, quanto que o Leandro te deve? R$40 mil. Paga a dívida para ele. Põe a mão no bolso aí, pronto, pagou. Pega o Leandro. Pronto, isso. Entendeu? Não é mais escravo do Glauco. Pela lei, ele deveria pagar trabalhando de graça para ele. É claro que ele tinha também os seus benefícios. Comida, pão, água e um teto para dormir. E todos os dias trabalhar de graça para o Glauco até pagar a dívida. Só que o que acontece? Na lei da redenção, o parente mais próximo poderia ser o resgatador. Então, no caso do pastor Severo, não, é meu genro, não vai ficar na mão dele não, eu vou pagar. Só que agora, automaticamente, a dívida do Leandro é com o pastor Severo, que pode perdoar ou não essa dívida. Está entendendo até aqui, gente, em nome de Jesus? Então, era mais ou menos assim, no natural, alguém tem que te resgatar. No espiritual, Jesus nos resgatou. Jesus nos resgatou da mão de Satanás, ele pagou um preço na cruz por nossas dívidas. Ou seja, o que acontece aqui, a redenção faz de Deus o nosso dono. Eu sou propriedade exclusiva de Jeová, eu sou de Deus. Deus é o meu dono, por isso a minha vida é entregue em devoção a Ele, para Ele fazer o que Ele quiser, do jeito que Ele quiser e como Ele quiser.
E se ele é o nosso dono, quer dizer que nós somos dele. No plano natural, quando uma pessoa não tinha como pagar uma dívida, ela se tornava escrava, conforme nós fizemos o teatro. Era comprada por um preço para pagar a sua dívida. Então, essa pessoa era chamada de escravo, de servo. 1 Pedro 18, 19, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram comprados, da sua maneira vazia de viver, que lhe foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem mancha e sem defeito. Olha só, ele não pagou para te ter com dinheiro, ele pagou com o próprio sangue. A gente tem uma dívida eterna com Jesus. Não tem como pagar, esse preço é impagável. Nem que você dê a sua própria vida, você não consegue pagar. Agora, eu e você, nós não fomos comprados por dinheiro, nós somos redimidos pelo sangue de Cristo. Portanto, nós somos propriedade dele. Agora, entenda uma coisa, ele não comprou 10% de mim e de você. Não foi assim, Jesus veio e falou assim, ó, vai lá, negociar com o diabo. Não vou chamar ninguém para fazer o papel do diabo, não. Aí fala, diabo, vem cá, eu vou comprar esse povo aqui. Mas eu vou comprar só 10%, os outros 90% é seu. Ele comprou você 100%, 100%. Agora, se ele comprou 100%, agora eu quero ver da glória a Deus. Tudo que você tem é dele. Se ele te comprou 100%, tudo que você tem é dele. A sua vida é dele, seus filhos é dele, sua mulher é dele, tudo é dele. Tudo, seu dinheiro é dele, sua casa é dele, seu carro é dele, tudo é dele. Ele não te comprou 100%? Então, é essa hora que tem que dizer amém. Amém ou não amém? Então não tem como falar em dízimo se não entender o plano de redenção. O ato de compra nos torna mordomos. Ele não nos quis fazer escravo. Ele nos fez mordomo, diga mordomo. Ou seja, como mordomo, a gente tem a condição de administrar as coisas dele aqui na terra. O que vem à tua mão não é seu, é dele. Para quê? Para você administrar. E como administrador, ele nos deixa ficar com 90%. Olha como o nosso Deus é bom. Ele te compra, paga 100% e fala, meu filho, você não vai ser o meu escravo, você vai ser o meu mordomo. Tudo que vier à tua mão, pode usufruir de 90%, mas devolve 10%. Eu te comprei 100%, só devolve 10%. Para que haja mantimento na minha casa, ou seja, para que o reino avance. Eu te comprei a preço de sangue, na totalidade. Você não é meu escravo, o diabo quer te tornar escravo. Deus não, Deus fala, você é mordomo. Administra as coisas do reino na terra. Pega 10%, devolve e fica com 90% para você. Sabe qual que é a relação entre dízimo e redenção? Olha só, quando você dizima e você é redimido, o diabo não pode tocar mais em você. Por quê, pastor? Porque agora você tem um dono. Você é de Deus. Quando o diabo vai tocar em alguém que é fiel, dizimista, redimido, Deus fala, pss, pss, ei, tira a mão que esse tem dono. Está entendendo isso em nome de Jesus? Então, tudo que Deus quer de volta, a parte do que é dele. E sabe por quê? Para você ter consciência de que ele te comprou e pagou um alto preço. Diga, eu sou mordomo. Não sou escravo. Deuteronômio 26, quando vocês tiverem entrado na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dará por herança, e dela tiverem tomado posse e lá tiverem estabelecidos, apanhem alguns dos primeiros frutos de tudo que produzirem da terra, o seu Deus, que Deus lhes dá, e ponha tudo numa cesta. Depois vocês deverão ir ao local que o Senhor, o seu Deus, escolher para a habitação do seu nome, e dizer ao sacerdote que estiver exercendo o cargo naquela ocasião, declaro hoje ao Senhor, ao seu Deus, que vim para a terra que o Senhor jurou aos nossos antepassados, que nos daria. O sacerdote apanhará a cesta das suas mãos e colocará na frente do altar. Então vocês declararão perante ao Senhor, o seu Deus, o meu pai era um arameu errante. Ele desceu ao Egito com pouca gente e ali viveu e se tornou uma grande nação, poderosa e numerosa. Mas os egípcios os maltrataram e os oprimiram, sujeitando-os a trabalhos forçados. Então clamamos ao Senhor, o nosso Deus, e o Senhor ouviu a nossa voz e ouviu o nosso sofrimento, a nossa fadiga e a nossa opressão que sofríamos. Por isso o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa e braço forte, com feitos temíveis e com sinais e maravilhas. Ele nos trouxe a esse lugar e nos deu essa terra, terra onde mana leite e mel, e agora trago os primeiros frutos do solo que tu, ó Senhor, me deste. Olha o que ele está dizendo, agora eu devolvo o primeiro fruto que o Senhor me deu. Ponham a cesta perante ao Senhor, o seu Deus, e curvem-se perante a ele.
Vocês, os levitas, os estrangeiros que estiverem no meio de vocês, se alegrarão com todas as coisas boas que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês e as suas famílias. Quando tiverem separado o dízimo de tudo quanto produziram no terceiro ano, o ano do dízimo, entreguem-no ao levita, ao estrangeiro, ao órfão, à viúva, para que possam comer até se saciar. Lembra do conceito da generosidade? Deus está ensinando o povo a ser generoso. Você vai honrar o levita, que é aquele que te serve, o sacerdote, que é aquele que te serve. Você vai honrar a viúva, o pobre, o estrangeiro e o necessitado. E naquela época, deixa eu te explicar uma coisa, dízimo não era 10, dízimo era 33. Tinha toda uma divisão, 33% do que você ganhava. Ou seja, de 100, você tinha que entregar 33. Isso tinha uma divisão entre os sacerdotes, os levitas, os pobres, a manutenção do templo, né, do tabernáculo e tudo mais. O texto continua. Depois digam ao Senhor, ao seu Deus, retirei da minha casa a porção sagrada. A porção quer dizer que essa porção não é sua, essa porção é de Deus, é porção sagrada. E entreguei nas mãos do levita, que serviu o estrangeiro, o órfão, a viúva, de acordo com tudo que me ordenaste. Não me afastei dos teus mandamentos, nem me esqueci de nenhum deles. Não comi nada da porção sagrada, enquanto estive... Não comi nada da porção sagrada, ou seja, semente é para ser semeada, semente não é para ser comida. Tem gente que pega aquilo que é da porção de Deus e está comendo, e Deus está falando, não, meu filho, isso é semente. Nada retirei enquanto estive impuro, e dela não ofereci nada aos mortos. Obedeci ao Senhor, ao meu Deus, fiz tudo o que me ordenaste. Olha dos céus a tua santa habitação e abençoa Israel, teu povo, e a terra que nos deste, conforme prometeste sobre juramento aos nossos antepassados. Terra que mana leite e mel. O Senhor, o seu Deus, lhe ordena hoje que sigam esses decretos e ordenanças. Obedeçam-lhes atentamente, de todo o seu coração e de toda a sua alma. Hoje vocês declaram que o Senhor é o seu Deus e que vocês andarão nos seus caminhos, que guardarão os seus decretos, os seus mandamentos, as suas ordenanças e que vocês vão obedecer ao Senhor. E hoje o Senhor declarou que vocês são o seu povo, o seu tesouro pessoal. Como lhe prometeu, que vocês terão que guardar todos os seus mandamentos. Ele declarou que lhes dará uma posição de glória. Posição de fama, honra e muito acima de todas as outras nações que ele também fez, ou seja, ele criou todas, mas aqueles que obedecem, ele coloca em posição de destaque. É a Bíblia que está falando com você. Você está entendendo isso ou não? Deus criou a todas as nações, a todos os seres humanos, porém, aquele que é obediente, Deus coloca em posição de destaque. Lembra do que a Bíblia ensina? Tira do meio da multidão os excelentes, os obedientes e coloca em posição de destaque. Coloca numa posição superior, uma posição de honra, onde a glória dele é manifestada através da vida dos obedientes. Faz sentido em nome de Jesus? E que vocês serão um povo santo para o Senhor, para o seu Deus, conforme Ele prometeu. Ou seja, o propósito do dízimo é adorar ao Senhor e celebrar a nossa redenção. Não somos mais escravos do pecado, não somos escravos de Satanás, somos mordomos do eterno. Dízimo é consciência, dízimo é uma consciência de celebrar a redenção, dízimo é um selo de que nós pertencemos a um Deus. Dízimo é um selo da nossa proteção no mundo espiritual, onde o devorador não pode tocar nas suas finanças e nem na sua vida. Tanto na ceia, como no dízimo, nós estamos celebrando a nossa redenção. Na Santa Ceia, nós participamos do cálice, do pão, né? Participamos da ceia, é uma maneira de expressar ali a nossa adoração e participar da redenção. Lembrar que nós somos comprados por preço de sangue. E dízimo se assemelha literalmente a tomar a Santa Ceia. E quando você não devolve 10%, você não está roubando a Deus em 10, você está roubando a Deus em 100. Você mexeu nos 10 que é dele, você automaticamente está mexendo no 100. Porque você só tem direito a 90 se você devolver 10. É por isso que muita gente luta, não prospera, não cresce, não desenvolve, dinheiro não dá para nada. Porque você está mexendo onde não deveria mexer. Está mexendo nas finanças do reino. Você é propriedade de Deus. E como mordomo, ele me deu direito de administrar 90 e devolver 10. Então, quando eu mexo nos 10, eu não estou mexendo nos 10, eu estou mexendo nos 100, porque antes dos 90 ser meu, eu preciso devolver os 10 para ele. Aí o fato de você não devolver faz com que Deus, lamentavelmente, não possa, fica impedido, porque Deus é justo. Deus não vai contra a palavra dele, Deus é imutável.
O fato de você não devolver faz com que ele não possa proteger a tua casa da maldição espiritual. A maldição espiritual do devorador ir lá e tocar no que é teu. Infelizmente, ele não pode colocar uma pessoa em posição de honra que está negligenciando e roubando a ele. Deixa eu te falar uma coisa, quem é empresário aqui? Levanta a mão, quem tem empresa? E quem é pai ou mãe, sei lá, tem amigo, enfim. Talvez você, um pai e uma mãe, e você confia plenamente no seu filho, sim ou não? Alguns sim, outros foi um sim, meio assim, né? Aí seu filho sabe todas as senhas do seu cartão. E aí você descobre que seu filho está escondido, indo lá e mexendo no seu dinheiro, sacando seu dinheiro, roubando. Ou você tem um funcionário que você sabe que ele está fazendo um caixa 2. Ele vende um pouquinho para você, um pouquinho para ele, um pouquinho para você, um pouquinho para ele. Gente, você vai pegar esse funcionário e vai colocar ele em posição de honra? Você vai elevar ele? Não, esse funcionário aqui é muito bom, ele está me roubando, ó. Entendeu o recado? Como é que Deus vai te colocar em posição de honra? Se você está mexendo, colocando a mão naquilo que não é teu, é dele. É literalmente aqui, isso aqui é para a gente parar e pensar. Quem é empresário jamais vai pegar um funcionário que está roubando a ele, metendo a mão no caixa. Era para estar trabalhando, porque a Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário. O funcionário tem um salário e ele tem que receber o salário dele. A tua obrigação é pagar o salário dele. Então, se você combinou lá X mil por mês, você tem que pagar X mil por mês e ponto final. Agora, imagina você descobrir que ele está te roubando. Não, você me roubou esse mês, então eu vou te dar um prêmio. Agora você vai para uma posição de honra, elevada. O que você quer? Pede qualquer coisa. Sabe aquele pedido de Salomão? Vou entregar para você. É por isso que a oração de muitos não passa nem do teto. Deus me faz prosperar, abençoa os meus negócios, traz mais contrato, Deus faz acontecer, Deus muda a minha vida, e aí pede, e Deus fala, filho, como é que eu vou te abençoar, se nem a sua parte você faz? Então, para Deus colocar em posição de honra, você tem que estar ali, andando limpo, em legalidade, andando certo, cumprindo as leis. O dízimo é o mesmo que confessar a Deus diante dos homens. Tem crente que fala, eu não acredito nesse negócio de dízimo não. Sabe por que não acredita? Porque ainda vive uma vida de escassez, porque acha que entregar é tirar. Na verdade, o dízimo é um investimento que nós fazemos no reino, para que o reino venha trazer proteção, provisão e prosperidade sobre as nossas vidas. Olha o que diz 1 Pedro 2,8, os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Sabe o que esse texto está dizendo? Que Deus cuida de você, que Deus protege você, que Deus faz isso porque você é dele. Então, o que Deus faz por você, Ele faz porque você é propriedade dele. E você precisa ter essa consciência de que você é de Deus, é propriedade exclusiva de Deus. E tudo que você possui não é seu, é dele. A hora que você começar a entender isso, virar essa chave, as coisas começam a acontecer na sua vida. Para finalizar aqui, porque o tempo já está esgotando, níveis de contribuição. Atos capítulo 10, versículo 4 diz, atemorizado Cornélio olhou para ele e perguntou, o que é, Senhor? E o anjo respondeu, as suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante do Senhor. Entendeu isso, crente, ou não? Vamos lá, contribuição é um ato espiritual, diga, contribuição é um ato espiritual. Aí o texto diz que a contribuição dele subiu como oferta memorial diante do Senhor. O que isso significa? Que Deus se lembra de tudo que você tem feito. Quando você contribui, você está fazendo uma aliança com Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado, quando você contribui, você está fazendo uma aliança com Deus. Vamos aprender a coisa certa do jeito certo? Amém ou não amém? Deixa eu te falar uma coisa. Contribuição não é um ato opcional. Não é uma opção. Contribuir, ser generoso. Contribuição, generosidade é uma responsabilidade por consciência de mordomia. A partir do momento que eu sei de quem eu sou e que eu sou mordomo desse Deus poderoso, eu tenho a responsabilidade e a consciência de contribuir no reino de Deus. Mordomo é aquele que presta conta, um administrador, devolve 10 e tem mordomia sobre 90. O que você vai fazer com seus 90? O que você quiser. E com os 10, devolver para quem lhe é de direito. Primeiro nível de contribuição que a Bíblia nos ensina, dízimo, diga dízimo. Dízimo não é obrigação, diz assim, dízimo não é obrigação. Foi obrigação lá no Antigo Testamento. No Novo Testamento, dízimo aponta para a fidelidade do seu coração.
para o teu compromisso, para o teu entendimento de redenção, teu entendimento de contribuição, para você entender o Deus que você serve. Então, não é obrigação, até porque Deus não quer que você faça nada por obrigação. Fala isso para o crente do seu lado. Deus não quer que você faça nada, absolutamente nada, por obrigação. Até porque, se for por obrigação, Deus não recebe. Tudo que Deus quer é o seu coração. Se não tem coração, não entrega. Vou lá, que saco, né? Tenho que fazer. Tenho que ir lá para a igreja hoje. Perdeu seu tempo, perdeu todinho seu dia. Vou lá passar o dia hoje na igreja, tenho que ir lá, né? Obrigação Deus não recebe. Deus conhece o seu coração. Deus, ele sonda o mais íntimo e o mais profundo do seu coração. Deus sabe das intenções mais ocultas, as intenções mais escondidas, que você acha que ninguém sabe, Deus sabe. Deus vasculha o seu coração lá onde você nem mesmo sabe que tem aquelas coisas, Deus sabe. Aí, vou lá, né? Tem que ir, né? Hoje, Jesus. Deus sabe que, perdeu, já foi. Coração não está afim, não está com vontade. Então, é assim, a primeira coisa que você tem que perceber é a intenção do seu coração. Senhor, não. Eu confesso, e isso, gente, eu já falei, o dia mal bate na porta de todo mundo. O medo bate na porta de todo mundo. E algumas vezes, sobrecarregados, né, às vezes sobrecarregados, ou às vezes porque não está afim mesmo, bate esse senso de obrigação. Uma vez, eu lembro que eu não estava muito bem, e eu estava acordando com aquele sentimento de que, sabe aquele sentimento de obrigação? Mas na hora que eu entrei no chuveiro, o Espírito Santo falou assim comigo, não precisa não, fica em casa, dorme o dia inteiro hoje aí. Liga para alguém pregar no seu lugar e fica aí. Mas na mesma hora, eu fui tomado por um choro, eu comecei a pedir perdão para o Espírito Santo. Eu estava chateado com alguma coisa, não sei o que foi, alguma coisa estava acontecendo, mas sabe quando você vem que parece que você está carregando um peso? Você fala assim, como é que eu vou lá hoje pregar, falar para esse povo e tal, né? A vontade que era de parar a congregação. Problemas, a vida acontece. Aí eu senti o peso da responsabilidade, senti que era obrigação, e o Espírito Santo, não, desse jeito você fica em casa. Aí ali, aquele dia eu entendi, nunca mais na minha vida. Então quer dizer, enfrenta os problemas e vem de coração. Então quando eu acordo para vir para a igreja, posso estar cansado, eu já dou um pulo da cama. Uma única vez, e por motivo de saúde, eu não ministrei num dia que era para mim ministrar. Porque eu tive uma cólica renal aqui na igreja, já vinha com ela semana e chegou aqui, deu ruim, eu não consegui, e aí eu pedi para a pastora Vanessa e eu fui para o hospital. Então, assim, para mim, deixar de fazer a vontade de Deus, só se estiver morrendo. Mas assim, se estiver morrendo e conseguir ficar de pé, eu vou estar aqui. Porque eu decidi entregar minha vida para Deus, eu entendi que eu sou um mordomo dele. E eu vou estar de pé até o tempo que Ele quiser que eu esteja de pé, espero eu que seja muitos anos, espero eu que eu possa acessar a prosperidade da vida longa, espero eu acessar também essa prosperidade, espero eu um dia poder brincar com até os meus bisnetos, mas até o último dia da minha vida, enquanto estiver consciente, estiver bem, eu vou estar fazendo a vontade de Deus. Não sei se vou estar o tempo inteiro pregando, porque pode chegar o tempo de Deus falar, agora você bota os jovens e você ensina os jovens e vai tirar férias. Não, férias não, estou brincando. Férias de Jeová não existe. Aonde estiver, está pregando o evangelho. Até porque você acha, crente, que você tem férias, né? Aí você vai para a praia, a gente vai para a praia assim, a gente tem um apartamento na praia e tal, e raramente a gente vai, porque não tem tempo mesmo, né? E aí a gente chega lá e tal, e aí acho que vai se divertir. Não vai como pastor, vai como Vitor, Vanessa e com as meninas, passear, não sei o quê. Aí na hora que a gente termina de passear, aí o rapaz lá da Marina, onde a gente deixa o nosso jet, fala assim, pastor, posso ter um minutinho com o senhor? Pode, meu filho, o que você precisa? Pastor, eu preciso tomar uma decisão, ora pela minha vida, ora por mim, as coisas não estão dando certo e tal. Não tem como fugir. Onde você vai, meu filho? Onde você vai? Você é um servo de Deus que está levando luz para aquele lugar. Aí, nesse mesmo lugar, né, tinha uma moça lá que teve 3 gravidezes e perdeu as 3. Ela estava desesperada porque ela estava grávida. E aí esse mesmo rapaz chegou em mim e falou assim, pastor, posso pedir mais uma coisa? Um outro dia, né? Falei, pode, meu filho, o que você quer? Vamos no financeiro comigo? Falei, por quê? Eu estou devendo algum boleto? Aí me fala, não é isso não. A menina do financeiro, ela teve 3 gravidezes seguidas e perdeu os 3. E ela está na 4ª gravidez e ela está assim, tipo, o que eu faço? Eu vou perder mais uma e tal. Pastor, eu tenho fé
que o senhor e a sua esposa vai orar por ela e ela vai ter esse bebê. Aí eu falei, amém, vamos lá, vamos lá. Aí peguei a pastora Vanessa e falei, bota a mão na barriga dessa menina, ora agora por ela, porque você já é mãe de 2. Bota a mão e profetiza que essa criança vai vingar. Era recém assim a gravidez dela. Aí a gravidez foi vingando, foi vingando. Cada vez que a gente ia, ela vinha, a barriga está crescendo. E a gente, vai dar certo, vai dar certo. A criança nasceu, acabou de nascer. Ela mandou uma foto para a gente, celebrando, agradecendo. Então não tem como fugir da responsabilidade, você é crente por onde você passar. Onde você estiver, você vai estar entregando ali, você é mordomo do reino. Deus te leva para os lugares porque tem pessoas específicas precisando de uma palavra, de um abraço, gente precisando de crente ali para poder ajudar a crescer e desenvolver. Eu passei 3 minutos, você me dá mais 5 minutos? Amém ou não amém? Está com pressa, gente? Não, então vamos. Segundo nível de contribuição, são as ofertas, diga oferta. Oferta precisa ser ensinada, por quê? Porque ninguém nasce com um coração doador. Ninguém nasce com um coração, hoje eu estou disposto a doar tudo que eu ganhei para a igreja. Ninguém nasce com esse coração doador. Oferta é um princípio bíblico, oferta é ir além. 1 Crônicas 29, do 1 ao 5, diz assim, o rei Davi disse a toda a assembleia, o rei Davi reuniu o povo e disse, meu filho Salomão, só ele foi quem Deus escolheu. Mas ele é muito jovem e ainda é inexperiente, e a tarefa é muito grande, pois o palácio não será feito para homens, mas para o Senhor. Forneci eu grande quantidade de recursos para o trabalho do templo do meu Deus. Ouro, prata, bronze, ferro, madeira, bem como ônix para os engastes, e ainda turquesas, pedras de várias cores e tipo de pedras preciosas de mármore. Além disso, pelo meu amor ao templo de Deus, agora entrego das minhas próprias riquezas. Ou seja, ele entregou aquilo que já era de Deus e ainda entregou uma parte daquilo que ele tinha, ouro e prata para o templo, além de tudo que já tenho dado para este santo templo. Ofereço, pois, 105 toneladas de ouro de Ofir e 245 toneladas de prata para o revestimento das paredes do templo, para o trabalho em ouro e em prata e para todo o trabalho dos artesãos. Agora, quem hoje está disposto a ofertar dádivas ao Senhor? Olha só o que ele faz aqui, gente. Primeiro, o rei Davi está fazendo a parte dele. Ele faz a parte dele, ele administra bem o que é do reino, aí pega daquilo que é dele e entrega também para Deus. E agora ele diz assim, e aí, vocês, quem está disposto a participar? Só desfruta quem participa, é o que ele está dizendo. Se eu fizer sozinho, eu vou desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para a minha vida. Mas eu quero dividir isso com vocês, eu preciso ensinar esse princípio para vocês. Eu quero que vocês aprendam a desfrutar das bênçãos do Senhor, ou seja, Davi estava indo além e ensinando, gerando uma mentalidade de prosperidade no povo. Você entrega e Deus te abençoa. Os líderes precisam ser os primeiros exemplos. Os líderes precisam ser exemplos e motivar os seus liderados a viverem conforme a palavra do Senhor. O líder precisa ser o maior exemplo. Quando eu digo líder, pastor, carrega uma responsabilidade muito maior na congregação. Sabe por quê? Porque as pessoas estão se espelhando em você, líder e pastor. As pessoas estão olhando a sua pontualidade no chegar, no sair, a maneira como você se porta, a maneira como você fala, a maneira como você se veste, a maneira como você vai no mercado, a maneira como você dirige, né? E hoje em dia, gente, tudo, você está dirigindo, está discutindo com alguém no trânsito, alguém olha e fala, lá o líder da igreja, olha lá o pastor da igreja. O povo olha e isso gera escândalo. Maldito o homem a quem seja a porta de entrada de escândalo. Você gera escândalo em outras pessoas. A maneira como você senta numa mesa, a maneira como você come, tudo isso pode ser motivo de escândalo. A pessoa olha para você com aquela guludice, aquela loucura para comer, fala, Jesus, esse homem não reflete a Deus, não. Eu vou até parar por aqui que eu ia mais além falar desses negócios aí, mas deixa para uma outra hora em nome de Jesus. Amém ou não amém? Forma de se vestir, forma de se portar, forma de falar, né? Crente falando palavrão, com uma linguagem, ouvindo música e essa coisa toda do mundo. E quer falar o que de Jesus? Jesus não reflete, você não reflete Jesus não, crente. Se liga, acorda para a vida em nome de Jesus. Amém ou não amém? Amém. Oferta é uma primícia e primícia revela a importância de Deus na tua vida. Além do dízimo, a oferta revela a importância de Deus na minha vida. É mais ou menos assim, primeiro eu faço, depois eu recebo. Muitos querem receber para depois fazer. Deus, se o Senhor me der. Esse papo furado, Deus não cai mais não, viu, crente? Nesse seu papinho aí, Deus não cai mais não. É a conversinha fiada. Se o Senhor fizer, eu faço. Não, gente, é desafio, é fé e coragem. Primeiro você faz. Eu tinha no meu coração o desejo, quando as coisas eram um pouco mais limitadas para mim, eu tinha no meu coração o desejo de sempre entregar a melhor nota, a maior nota, na época era R$100, hoje tem até de 200, né? Então a maior nota era R$100 e o meu desejo era todo culto poder no mínimo ofertar R$100.
E a gente ia muito à igreja, né? Nós éramos diáconos na época, e a gente ia praticamente todo dia. E eu fiz um voto com Deus. Mas, pasmem, não tinha a condição de todo culto entregar o 100. Até que um dia eu entendi que primeiro eu tinha que fazer, porque o ato de ofertar é um desafio. Primeiro eu entrego, para depois eu receber. Esses dias, a Cris, a Cris é uma moça que é enfermeira aqui na igreja, e ela cuida de mim, da pastora Vanessa e tal, e ela falou o seguinte, eu tinha um dinheiro, pastor, que era assim, tipo, o último dinheiro que eu tinha, acho que era R$1.300, alguma coisa assim, e era o último dinheiro que eu tinha. Eu falei, eu vou tirar o dinheiro do Uber aqui e vou entregar, foi alguma coisa assim, vou entregar diante do altar do Senhor a diferença. Porque eu preciso muito romper e crescer e desenvolver, e eu vou começar a entregar a minha vida em maneira de sacrifício, em forma de sacrifício ao Senhor. Aí ela veio contar o testemunho, que ela entregou, no dia seguinte ela assinou um contrato que deu 10 vezes mais para ela. No dia seguinte, um contrato, 10 vezes mais. Ou seja, gente, Deus nunca esteve interessado no seu dinheiro, tudo que Ele quer é o teu coração, a tua fidelidade e a tua obediência. Deus quer testar o nível da tua obediência. Quando Deus pega o povo e leva para o poço de Mara, né, para que o povo possa beber água amarga, era Deus falando assim, quero ver onde está o coração desse povo. Então Deus ele faz algumas coisas na minha e na sua vida para testar o nosso coração, para ver o nível da tua obediência, para ver se você é fiel, para ver se você está com o coração devoto, contrito, com vontade de fazer a vontade do rei. Por falta de entendimento aqui, graças a Deus, a gente não perece, né? Glória a Deus por isso. Então, em nome de Jesus, abre o seu coração para o conhecimento. Terceiro e último nível são as esmolas, né? As esmolas é a compaixão e misericórdia pelo próximo. Então, tem 3 níveis de contribuição na Bíblia que nós podemos colocar dentro de um único pilar chamado generosidade. As esmolas, gente, é tudo aquilo que trata com misericórdia ao próximo. É quando você identifica uma necessidade, quando a igreja entende que tem uma demanda e a gente vai fazer uma ação. Por exemplo, nós vamos agora... Que dia que a gente vai na creche? Dia 13. Nós apadrinhamos 150, 160 crianças. Aí nós fizemos um desafio para a igreja. Gente, quem quer apadrinhar uma criança? R$100 por criança. A gente vai comprar um brinquedo, uma roupinha e vai nessa creche fazer uma ação de Natal. Alegrar a vida daquelas crianças. Um valor pequeno. Não dá para fazer muita coisa, mas a gente está fazendo um milagre. As meninas do Kids estão correndo atrás, as mulheres da equipe de mulheres, para comprar um negócio legal, para a gente ir lá. Não só levar o brinquedo, mas levar carinho. Né? Então, a gente vai postar depois, vai chamar você se quiser participar, para dar um abraço naquela criança, para entregar um presente. Então, são ações que a gente vai fazendo, literalmente, para agradar o coração dessas crianças, porque talvez essa criança, né, de uma escola assim, de uma creche, né, de periferia, o pai talvez não tenha condição de dar uma boneca para ela no Natal. E ela vai ver as outras amiguinhas ganhando e não sei o quê. Então, qual é o papel? O nosso papel é entregar, é contribuir para o reino de Deus, é ajudar os necessitados. Então, esses três pilares fazem parte de um princípio da generosidade. Quando você entende a maneira correta, a motivação correta pela qual você dizima, a motivação correta pela qual você oferta, a motivação correta, né, de maneira intencional, pela qual você é generoso, dá esmola para as pessoas, ajuda os necessitados, né, o mundo espiritual se move porque dízimo, oferta e essas esmolas, que a Bíblia chama de esmola mesmo, tá, são literalmente sementes que você tem à sua disposição para colher frutos multiplicados. Para resumir tudo, gente, dízimo é obediência, oferta é honra e esmola é compaixão. Vou repetir, dízimo é uma questão de obediência. Eu amo ao Senhor e obedeço. Entendi que eu sou um mordomo e entrego. Oferta é uma questão de honra. Eu honro ao Senhor com aquilo que eu tenho. E a esmola é compaixão, misericórdia para com o próximo. Provérbios 19:17, mais uma vez diz, quem ajuda o pobre, quem presta a Deus, e Deus lhe paga a devida recompensa. Ou seja, tudo que você faz, que está dentro do contexto generosidade, volta em dobro para você. Na verdade, em dobro não, multiplicado a 30, 60 e 100 vezes mais. Chegou a hora da gente aprender a fazer as coisas certas, da maneira certa. Fala isso para a pessoa que está do seu lado, é tempo de fazer a coisa certa, da maneira certa. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus.